Nossa pastora Paula, vem cá, filha, por favor. Paula, ela é uma joia que Deus colocou na minha vida, muito preciosa. Eu costumo dizer que casamento é a melhor ferramenta na vida de um homem. Não existe nada melhor para a vida de um homem do que um casamento. Para um homem ter filhos é bom, mas ter uma esposa é uma joia, é um presente. Então, minha esposa é o maior presente de Deus para a minha vida. Ela tem me pastoreado ao longo desses anos que eu sou pastor. E, em prova disso, ela vai ser também ordenada ao ministério pastoral, agora no nosso aniversário da igreja, que acontece no próximo mês. Nós vamos fazer 1 ano de igreja e em uma das noites nós iremos separar Paula ao ministério pastoral. E você acha que ela é pastora, gente? Diga amém, por favor. Ela não já tem atuado dessa forma, tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, protegido a nossa alma. Vamos orar por ela, para que ela possa falar, que Deus possa falar através dela para os nossos corações nessa manhã. Pai, eu quero abençoar a vida da tua filha, que nesse momento o seu eu venha ser agora esvaziado, mas que seja agora completamente coberta da tua presença, para que o Senhor fale através da tua filha aquilo que o Senhor colocou ao seu coração para nos admoestar nesta manhã. Nós abençoamos a sua vida, te agradecemos por essa grande serva do Senhor, por essa mulher de Deus que ela tem demonstrado ser. Nós abençoamos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha filha. Glória a Deus. Depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade aumenta, né? Mas, como de mim eu não tenho nada para falar com vocês, eu sei que o Senhor, Ele sempre nos surpreende, independente de quem está aqui na frente. Amém? Eu vou convidar vocês a se colocar de pé, abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, para que a gente possa estar juntos, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez, faz e para sempre fará nas nossas vidas. Amém? No livro de Josué, no capítulo 9, enquanto você abre, eu queria saudar o pessoal de casa, que Deus continue abençoando vocês. Pegue a palavra do Senhor, evite abrir no teu celular, porque as notificações chegam. E aí aquele olho não fica mais vidrado no que Deus está falando, porque a curiosidade bate. Então, deixa o teu celular de lado. Abre a palavra do Senhor, a Bíblia, para você poder estar acompanhando. E se afasta de tudo que pode te dispersar, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo conosco nessa manhã. Amém? Livro de Josué, o capítulo 9, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amoreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram-se de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento,
E vinham a Josué do arraial de Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos um acordo convosco? E os homens de Israel responderam, então disseram a Josué, no 8, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbrom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos para o caminho, e ide-lhes aos encontros, e dize-lhes: nós somos vossos servos, fazeis, pois, agora um acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E eis-lo agora seco e bolorento. E este odres que enchemos de vinho eram os novos, e eis-lo aqui rotos. E essas roupas e esses sapatos já têm sido velho, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhe dariam a vida, e os príncipes das congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem o acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Podei-vos assentar. Esse é um texto não tão conhecido da Bíblia, não é comum, de ser ministrado muito sobre ele, mas é um texto que esses dias tem ministrado muito ao meu coração. E no decorrer da história que eu vou contar para vocês, talvez de uma forma mais clara, você consegue lembrar que algumas passagens dele você já ouviu. Esse texto, ele começa falando sobre a caminhada que Josué estava tendo, conquistando os reinos. Depois que Josué conquistou a Jericó, ele continuou na sua caminhada militarista, conquistando aqueles territórios. E a palavra diz que o povo começa a se reunir contra Josué. Eles começam a conversar e dizer: não, sozinho nós não vamos poder parar esse povo. Nós vamos nos ajuntar e vamos sim frear essa conquista, esse militarismo que Josué junto com o povo de Israel está fazendo. Mas teve um povo que reconheceu o Deus que estava na frente de Josué. E aquele povo disse: nós não temos capacidade de vencer aquele exército. Olha o que ele está conquistando através do Deus dele, os gibeonitas. Então eles dizem: se eu não posso vencer o inimigo, vamos aliar-nos a ele. Mas aquele povo sabia que se ele simplesmente chegasse dizendo: olha, eu sou o próximo que vou ser conquistado por vocês, então eu quero fazer uma aliança, a chance disso acontecer seria mínima. Então eles têm uma brilhante ideia.
Que ideia é essa? Vamos fingir. Vamos fingir que nós não estamos na rota. Vamos fingir que somos um povo bem distante. Que a gente vai se render a eles não é por medo, é por reconhecimento. Mas a mentira não pode ser simples. Porque se a gente conta uma mentira mais ou menos, as pessoas não acreditam. A gente precisa embasar a nossa mentira para viver como se fosse verdade. Então, eles fazem, vamos fazer o seguinte. Pega um pão já velho, já dando um bolô. Pega uma roupa rasgada. Pega um sapato surrado, aquela sandália que quem já caminhou muito. Vamos nos vestir a caráter da nossa mentira. Que é para o poder do convencimento ser grande. E assim eles fizeram. Josué era um homem de intimidade com Deus. Era um homem com unção. Era um homem reto diante de Deus. Era verdadeiramente um servo do Senhor. Mas quando aquele povo chega e diz assim, Josué, viemos fazer uma aliança com o teu povo. Josué olha e diz, vocês não são nossos vizinhos? E eles dizem, não, de maneira nenhuma. Olha os nossos trajes. Se eu fosse seu vizinho, eu estava assim? Olha para minha sandália. Se eu fosse seu vizinho, ela ia estar gasta assim? Olha o pão que está na minha bolsa. Quando eu saí de casa, ele estava quentinho. Olha como ele está agora. O poder do convencimento. E Josué, ele se convence tanto que é verdade, que ele não pergunta, ele não consulta ao Senhor. Está escrito. Então Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com aquele povo. A palavra de Deus é linda. E ela é viva o tempo inteiro. Por mais intimidade que a gente tenha com o Pai, quando por um instante a gente não consulta Ele, a gente nos permite enganar. Porque o poder do convencimento é grande. As provas para os nossos olhos, os olhos humanos acreditar, são fáceis. Então Josué faz a aliança e diz, olha, a partir de hoje vocês têm uma aliança conosco. Vocês têm uma aliança com o nosso Deus. E nós garantimos que vocês não morrerão. Que vocês terão vida. Mas como toda mentira não consegue durar a vida toda, 3 dias. Poderia ser 3 anos. Poderiam ser 3 meses. Mas o Senhor tinha um propósito. Então, em 3 dias, aquela mentira foi descoberta. E as pessoas correram para Josué e disseram, Josué, era tudo uma farsa. O pão bolorento era uma farsa. As roupas velhas eram armação. As sandálias gastas e os sacos rasgando do sol quente, era tudo um projeto para nos enganar. E Josué diz, não é verdade, não é possível. Eles conseguiram me enganar, Era tudo uma farsa. E o povo se ira. Porque não tem quem não se ire quando descobre que está sendo enganado. Sobe um negócio assim que a gente quer estraçalhar a pessoa, não é verdade? Me fizeram de besta. Estão pensando que eu sou o quê?
a gente sai de si muitas vezes. E o povo começa. Eles são dignos de morte. Merecem morrer. Eles fingiram tudo isso para não ser conquistados. Eles são dignos de morte, Josué. Mata eles. Mas Josué, ele começa a apontar o caráter do Jesus Cristo que viria. Um caráter reto, que diz: eu não vou quebrar a aliança. Eu vou honrar a aliança que eu fiz, mesmo com um povo que não era digno de aliança. Eles não eram dignos de aliança, mas eu fiz uma aliança e eu vou honrar a minha aliança com eles. E ao terceiro dia, no dia que a mentira foi descoberta, Josué manda chamar aquele povo. Como é que vocês tiveram coragem de mentir para mim? E como todo bom mentiroso tem as boas justificativas, Josué, eu menti, porque se eu falasse a verdade, você não ia me ajudar. A culpa não é do mentiroso, é de quem não ia ajudar, não é verdade? Josué, a gente mentiu, mas a gente mentiu, não foi porque a gente queria te enganar, não. É porque se a gente falasse a verdade, você ia nos dar as costas. Josué, a gente precisou mentir para poder servir ao teu Deus. Foi a única opção que nós tínhamos. E Josué olha para eles e diz: vocês são dignos de morte. Mas sabe por que eu não vou matar vocês agora? Porque eu honro a aliança que eu fiz diante de Deus. Não é por causa de vocês, porque vocês não são merecedores, mas é por causa da minha aliança. A aliança que eu fiz com Deus, que iria proteger a vida de vocês. Mas não vai ficar assim, não. Vocês não vão ficar por aí, não. Vocês precisam pagar por essa aliança. Entenda que o pagar que eu me refiro não é o custo, é o reconhecimento. É valorizar aquela aliança. Isso não tem nada a ver com dinheiro. E ele diz assim: vocês vão pagar, vocês agora vão servir na casa do Senhor. Deus é lindo demais. Vocês vão servir na casa do Senhor como reconhecimento que vocês eram dignos de morte, mas por conta da aliança, vocês irão viver. Então, Josué diz assim: mas não pode ser qualquer serviço. Porque as pessoas precisam olhar para você e ver que aquilo que tu era, tu não é mais. As pessoas precisam ver o que acontece por causa de uma aliança. Josué foi criticado. O povo não aceitava a decisão de Josué. Josué, você tem que matá-los. Não acredito. Um homem tão ungido, um líder exemplar, agora não vai fazer nada. A gente não pode seguir os conselhos de quem não conhece o poder da aliança. Só quem sabe o poder de uma aliança vai entender as tuas atitudes e as tuas renúncias. Aquele povo começa a criticar Josué.
Mas Josué não está nem aí para o povo. Josué está preocupado com a aliança, com o dono da aliança. E não em agradar o povo. E Josué diz: vocês a partir de hoje vão ser rachadores de lenha e carregadores de água. Paulo, o que quer dizer isso? Alguns teólogos dizem que aquele povo de Gibeon era um povo idólatra a outros deuses. E Josué diz assim, tu vai trabalhar no templo, tu vai trabalhar no altar, é para cortar lenha, é para trazer água, é o fogo e a palavra, é fogo e palavra, é lenha e água para o serviço da casa. Porque quando você estiver trabalhando para adorar o verdadeiro Deus, aquela tua idolatria lá do passado vai cair por terra. E talvez você se pergunte, como é que tantas coisas na minha vida estão se encerrando para eu ter tempo só para servir na casa? Porque Deus, Ele conhece cada um de nós. Tem gente que não pode estar lá e cá não, porque senão volta às adorações antigas, às práticas antigas, andar no meio do povo que queria destruir Josué. Então, Deus precisava separar tudo para dizer assim, você agora vai viver só do altar. É carregando lenha e carregando água. É rachando lenha e carregando água. Sabe por quê? Porque eu quero você com intimidade comigo. Se você não tiver intimidade comigo, você não vai entender o valor da aliança. Então, de uma forma simples, por medo ou por temor, eu não sei te dizer. Mas aquele povo fez tudo bem, tranquilo. Eu vou agora rachar lenha e carregar água de manhã, de tarde e de noite. Não tem problema, Josué. A gente vai. E as pessoas passavam e olhavam e diziam, vocês são gentios? Vocês são de Israel? Não. Somos gentios. Você não é filho de Abraão? Não. De Isaac? Não. De Jacó? Não. E vocês estão aqui por quê? Por causa da aliança. Muita gente não vai entender que eu e você éramos fingidos. A gente fingia, a gente mentia, a gente dava um jeitinho para tudo. Mas a aliança nos transformou em rachadores de lenha e carregadores de água. As pessoas vão olhar e dizer, mas você não é fingido. Eu era, agora eu sou obreiro, agora eu sirvo ao Deus vivo. Eu era fingido, mas agora eu sou rachador de lenha e carregador de água. Eu era fingido, mas um dia eu tive a oportunidade da aliança e eu agarrei ela com toda a minha força para dizer assim, eu hoje não faço mais nada da minha vida. Eu só racho a lenha e carrego a água. Mas seria tão bom se ficasse assim, né? A gente mentiu. Mas a gente foi perdoado pela aliança e agora eu vou viver em paz. Eu vou só rachar a lenha e carregar a água. O cão é astuto. No Antigo Testamento não se fala do diabo. Porque a cultura judaica não reconhece a existência do diabo no Antigo Testamento. Mas na minha concepção, só pode ser o cão cutucando. Os 5 reis que ficou lá atrás, que os gibeonitas se separou para poder fazer aliança, fizeram, olha que povo,
foi lá com essa invenção agora de dizer que vai trabalhar no tabernáculo. Agora inventou que vai rachar lenha e carregar água. Que presepada. Bora lá atrás deles. Bora chamar eles para voltar para o nosso povo. Para se alistar de novo no nosso exército. Vamos lá. Juntou os 5 reis e o povo dos 5 reinos para ir lá atrás dos gibeonitas. Olha, a gente veio aqui para te dizer que você fez essa presepada toda aí, de carregar lenha, de carregar água, mas volta para cá. Volta para cá, porque a gente vai continuar a nossa peleja para derrotar o Josué e o povo dele, e o povo de Israel. Acabou a presepada, volta que a gente aceita vocês. Qualquer semelhança é mera coincidência? E aí, sabe o que é que eles dizem? Rapaz, eu não me encaixo mais aí, não. Eu estou gostando de rachar lenha e carregar água. Eu já me alistei lá. Eu faço parte. Agora eu não sou mais um, não. Agora eu sou rachador de lenha e carregador de água. Eu não vou voltar para aí, não. E seria lindo se o povo dissesse, tudo bem então, a gente vai embora, né? Não. A aliança, ela atrai uma certa rejeição. Porque as pessoas não vão aceitar que você tem uma aliança. Todo aquele que tem uma aliança, ele atrai uma rejeição. Se você vive bem no seu casamento, vai ter alguém para olhar para você e vai dizer, não existe um homem tão bom assim. Tem alguma coisa errada por trás. Não. Uma mulher dessa, não. Tu tem que dar um cartão sem limite para ela, porque alguma coisa você está fazendo para essa mulher ser tão boa assim. As pessoas nunca vão entender que por uma aliança nós somos capazes de renunciar a qualquer coisa. Ser fiel hoje? Não existe isso não. Homem fiel, tu é idiota, é? O que era para ser, hoje em dia é exceção. Quando um homem está numa rodinha de homens e abre a boca e bate no peito para dizer que é fiel, ele recebe gargalhada na cara dele. Eu tenho certeza disso. Quando um homem ou uma mulher bate no peito para dizer, eu tenho um namoro santo. Não, eu não estou em fornicação, não. A gente quer fazer o certo. A gente quer fazer o reto para a promessa se cumprir. Oxe, tu é besta aí. Tu não tem hormônio, não, aí. As pessoas nunca vão entender o poder da aliança. Só que as pessoas não ficam satisfeitas simplesmente com respeitar a tua aliança e a tua decisão. Eles querem ver você cair. Ele quer ver você renunciar. Ele quer olhar para você e dizer, tá vendo que não valia a pena? O prazer de quem não tem aliança é ver você destruir a sua. E aquele povo disse, você não vai voltar não? Pois agora a gente vai matar vocês. Eu vou perseguir não só Josué, eu vou perseguir vocês. E vou derrotar vocês. Mas quem não acredita em meritocracia vai ter que arrancar alguns versículos da Bíblia. Porque aqueles que não eram, por causa da aliança, tornam a ser. E porque se tornaram e hoje são, fazem.
E porque fazem, tem mérito. E porque tem mérito, Deus diz, não toquem no meu povo. Não toca no ungido do Senhor. Em Hebreus diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está escrito. Então os gibeonitas correm e vão atrás de Josué e dizem assim, Josué, estão ameaçando a gente. Não abandona os carregadores de água e os rachadores de lenha. Sozinhos a gente não vai conseguir, eles são 5. Nos ajuda. E lá no capítulo 10, o versículo 7, é muito lindo. Diz assim, imediatamente, Josué vai com a elite do exército. Em algumas versões, com homens valorosos. Mas essa versão da elite é muito forte. Eu acho que é mais clara. Josué vai com a elite do exército lutar a favor dos rachadores de lenha e dos carregadores de água. Eu acho que você não está entendendo. Aqueles que vêm para te perseguir, o Senhor, Ele pega a elite do exército dele para dizer, nele não, nela não, nele não, nela não, são meus. Eles trabalham para o meu templo, eles trabalham para a minha adoração, nela não. Eu não vou permitir, porque eles são meus. Deus, Ele vai separar os melhores anjos, os melhores guerreiros, para estar na frente da tua batalha, porque um dia você decidiu ser rachador de lenha e carregador de água. E se você decidiu e não olhou para trás, e não se arrependeu, e não voltou, e você continuou lá, e disse, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Deus, Ele levanta a elite do mundo espiritual para guerrear a tua guerra. E Josué, ele pega com a elite do seu exército e vai. Não tem na Bíblia um outro momento que diz que Deus, Ele obedece ao homem. De Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele não obedece o homem. Mas nesse momento, a palavra diz que Deus desejou agradar ao homem. Você sabe o que é Deus parar tudo e dizer, tá aí, gostei da atitude dele? Gostei da atitude dela? Tá aí, eu quero fazer alguma coisa para agradar eles. Você conseguir mexer de tal forma no mundo espiritual, de Deus querer agradar o homem. E Deus olha para Josué e diz assim, vai que eu estou contigo. E Josué vai. Imediatamente. E quando Josué e seu povo tira a espada para começar a guerra, a palavra diz que o céu se abre e começa uma chuva de granizo. Porque por causa de um carregador de água e de um rachador de lenha, tem guerra na terra, mas tem resposta no céu. Começa a guerra aqui, mas o céu se abriu para ter uma chuva de granito. Porque não era simplesmente mais uma batalha. Era uma batalha para defender alguém que quis honrar uma aliança.
não é qualquer guerra. É uma guerra em favor de quem honra uma aliança. E me perdoe, mas existe um nível de honra para quem está sentado numa cadeira, assistindo um culto. Existe um nível de honra para quem não falta um culto. Mas existe um nível de honra para quem racha a lenha e carrega a água. Existe um nível de honra para quem abre mão de tudo para ser carregador de lenha e carregador de água no altar do Senhor. Enquanto está tendo uma guerra na terra, o céu se abre. E a palavra diz que teve mais mortos pela chuva de granizo do que pela espada do exército. Sabe o que significa isso? Por mais que você lute, a resposta que vem do céu, ela vai além do que o que você pode fazer com as suas mãos. A resposta que vem do céu, ela vai muito além. Ela alcança aquilo que você não alcançaria. A palavra de Deus é linda, gente. Nos constrange. E naquele momento, quando Deus diz, eu quero agradar o homem. Se Josué tivesse pedido para que o Senhor adiantasse 1 ano na terra, o Senhor adiantaria. Se Josué pedisse para o tempo voltar lá para o dia da mentira, para ele não aceitar, Deus voltaria. Porque Deus decidiu que queria agradar ao homem. Mas a única coisa que Josué pediu foi, para o sol, para a gente guerrear. E essa passagem muita gente já ouviu. Deus parou o sol. Só que quando eu ouvia isso, eu pensava, Deus parou o sol para o povo de Israel lutar. Não é assim que a gente ouve? Mas não é a verdade. Deus parou o sol para Israel lutar em favor de um carregador de água e de um rachador de lenha. Sabe o que significa? Que Deus, ele é capaz de parar o sol por tua causa. Aí hoje você vai dizer, Paula, o sol já é parado, não é o sol que roda. Não é o mérito da história. É claro que à medida que a gente vai estudando, a gente entende que é a terra que roda. Não importa. Deus deixou o sol fixo. O dia não escurecia. E aí eu imagino a confusão na cabeça das pessoas. O povo esperando o sol se pôr para ir trabalhar e o sol não se punha. A mãe gritando de lá, menino, vai tomar banho que já está tarde. Não, mãe, está sol. As pessoas não entendiam, porque quando Deus decide fazer algo em tua vida, vai confundir a cabeça de quem não tem aliança. Isso é só um sinal do que Deus pode fazer na minha e na tua vida pela aliança. Não é por merecimento. Aqueles gibeonitas não mereciam. Eles não eram, mas se tornaram. E porque se tornaram, serviam. E porque servia, Deus parou o sol. É difícil Deus parar o sol? Para Deus nada é difícil. Sabe o que é difícil? É a gente rejeitar o convite para honrar a aliança. É isso que é difícil. O difícil é a perseguição vir atrás da gente e a gente dizer, não, vai dar certo porque eu tenho uma aliança. Isso é que é difícil. Parar o sol é fácil. Porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas eu e você, a gente quer limitar o poder de Deus.
a gente diz, não, isso é muito difícil. Isso aqui não tem como acontecer. Não tem para nós. Não tem para quem não é digno da aliança. Para quem não é da aliança. Mas para quem não era e passou a ser, pela aliança, Deus faz tudo. Eu entendo com isso que Deus diz assim, pela minha igreja, por eles, eu sou capaz de parar o sol. E é engraçado que existem relatos de vários povos, chineses, egípcios, mexicanos, sobre o dia que a terra parou. Tem vários relatos, Pierre, que adora futucar essas coisas, já deve ter visto isso, que tem um momento que ninguém sabe explicar. Tem uma lacuna nos estudos. E esse mesmo relato, que está lá nos chineses, nos egípcios, eu não sei como cada um deles chamam isso. Mas o dia que a terra parou, é o mesmo dia que a Bíblia diz que o sol parou. Porque o que Deus faz é perfeito. E se naquele momento ele decidiu que ele queria agradar o homem, e Josué pediu para parar o sol, Deus parou o sol. E Josué foi lutando junto com o povo de Israel. Foi lutando e mais uma vez, os rachadores de lenha e os carregadores de água viram o poder de uma aliança. E teve uma outra vez que Deus parou o sol. Não mais para o sol ficar fixado, mas para o sol ficar escondido. Em Lucas 23, 42. Abre a palavra do Senhor rapidinho. Em Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Amém? Diz assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se o véu do templo. O povo de Israel, ele contava o tempo de acordo com o sol. Era o nascer do sol e o pôr do sol. Então, o tempo era dividido entre as 6 da manhã e as 18 horas. Então, quando ele diz aqui que já era quase a hora sexta, significa que de meio-dia até 3 da tarde, mais ou menos, e se estende até a hora nona, até as 18 horas. Estava tudo escuro. O sol que era para nascer, não nasceu. E as pessoas continuavam sem entender. E aqui está dito, e houve treva em toda a terra. Ou seja, houve a escuridão. O que Deus fez foi diferente. Na crucificação, Deus deixou o sol escondido.
Lá em Josué, Deus deixou o sol fixado. Mas foi pelo mesmo propósito. Uma aliança. Manter uma aliança com quem não merece, não merecia, não era digno, mas quis uma aliança. E porque quis uma aliança, se tornou. E porque se tornou, serviu. E porque serviu, foi digno de honra. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tudo por uma aliança. Eu quero te dizer que aquele que faz uma aliança, aquele que faz uma aliança, ele não volta atrás. E a aliança que eu e você fizemos, não foi com o capitão do exército. A aliança que eu e você fizemos foi com o capitão do exército. Foi com o rei, o todo-poderoso. Aquele a quem ninguém engana. Porque Josué era ungido, mas se enganou. Mas Deus, Ele nunca está enganado. Mas mesmo sem Ele estar enganado, mesmo Ele vendo tantas coisas que você tenta esconder dEle, Ele diz: eu mantenho a minha aliança contigo. E se Ele mantém a aliança, por que você quer quebrar? Aquele que poderia olhar para nós e dizer: vocês não são dignos dessa aliança. Vocês merecem a morte. Ele olha e diz: não, eu mantenho a minha aliança e eu vou preservar a tua vida. E porque você é perseguido, você quer rejeitar a tua aliança? Ah, desde que eu entrei para a igreja é só guerra. A aliança vai trazer perseguições. Vai trazer rejeições. Não adianta, está na palavra. Mas você não pode. Eu falei isso ontem. Tá com um pé no mundo e um pé na igreja. Sabe por quê? Deus botou os gibeonitas para trabalhar? Para que ele não tivesse tempo para ficar com um pé com o povo de Israel e um pé com os 5 reis. O povo desocupado tem tempo para pensar no que não deve. Então é por isso que tem gente que tem que estar servindo de manhã, de tarde, de noite. Mas cansa, eu estou cansado. Quantas pessoas eram para estar aqui hoje e não estão? Por quê? Vão ter as boas desculpas. Vai ter muito pão bolorento. Vai ter muita sandália desgastada. Deus não está nem aí para a sua desculpa. Ele está preocupado com a aliança. Você quer honrar a aliança? Ele vai te honrar. Mas não queira o mesmo nível de ajuda de Deus para quem só fica sentado murmurando e achando defeito em tudo. Mas eu te garanto que se você diz: eu vou ficar carregando água para o altar, rachando lenha para adoração, o fogo e a palavra, Deus vai olhar e vai dizer: ele merece a aliança. Ele merece o sacrifício da aliança. Eu vou rasgar o céu em favor dele. Eu vou rasgar o céu em favor dela. Porque ele reconhece a minha aliança.
não desiste da tua aliança. Se coloca de pé nessa hora. Não desiste da tua aliança. Porque o poder que a tua aliança traz é a certeza de que na frente do teu problema, na frente das tuas perseguições, das tuas rejeições, das tuas dúvidas, do teu medo, você acha que os gibeonitas não tiveram medo daqueles 5 reinos poderosos decidirem persegui-lo? Mas ele entendeu que se ele valorizasse a aliança, que aquele serviço prestado todos os dias, lenha e água, teria uma defesa. E eu quero te dizer nessa manhã, pega teu machado, pega o teu balde, que talvez esteja lá no cantinho da porta. Talvez você já cortou muita lenha, já carregou muita água, mas quando começou as perseguições, você colocou o teu machado e o teu balde atrás da porta. E nessa manhã eu quero te desafiar. Pega de novo o teu machado. Pega de novo o teu balde. Para de dar justificativa para as tuas atitudes. E diz assim: eu quero a minha aliança. Eu não vou abrir mão da minha aliança. E eu vou pedir para Rafael cantar uma canção. Passa para ele, amor. Eu vou pedir para Rafael ministrar uma canção. E eu quero que você curve a sua cabeça e verdadeiramente você analise a tua vida com Deus nesses últimos dias. E você pense, será que o teu machado e o teu balde está nas tuas mãos? Ou será que você já deixou de lado por causa da perseguição? Ou por causa das tuas vontades? Ou por causa dos teus medos? Ou sei lá por quê? Sei lá o argumento que você tem usado para deixar de lado o teu machado e o teu balde. Cansa. Quem disse que o nível da ajuda é o mesmo para quem está cansado e para quem está descansado? Se você vê alguém subir num monte, o de pé de serra, que dizem que é terrível, aí tu vê um que está subindo agora e tem um que está lá já morrendo, tu pensa em ajudar quem? Tu aqui, carnal. Tu vai ajudar quem está cansado, né? E por que Deus vai te ajudar sentado, de braço cruzado, ao invés de ajudar aquele que está servindo de manhã, de tarde e de noite? Que não tem tempo mais para nada, hein, Rafael? Não tem tempo mais para a família, nem para ficar em casa, é pregando e louvando, é pregando e louvando. Porque tantas vezes eu só vinha para casa para dar tempo de lavar e secar a roupa e viajar de novo. E as pessoas diziam, que maravilha, eles estão viajando o mundo. Quem tem filho pequeno aqui sabe o que é estar viajando para cima e para baixo com uma filha de 1 ano no colo. Não é fácil, não. Mas Deus olha e diz, eles não largaram o machado, não largaram o balde. Tem por que eu rasgar o céu por eles. E eu quero agora que quando o Rafael estiver ministrando, você feche os seus olhos e você pense, por que Deus deve rasgar o céu agora? Pelo teu propósito. A vida seja tua vida, Jesus. Eu queria chamar você aqui na frente.
Você que entende que o teu machado e o teu balde tá no cantinho. Você que, por muitos motivos, acabou deixando a tua aliança de lado. E que o Senhor nessa manhã, glória a Deus. E o que o Senhor nessa manhã está dizendo: pega o teu machado, pega o teu balde e volta a trabalhar na minha obra. Porque o que o Senhor quer nessa manhã é fazer você voltar a enxergar o valor da aliança. Rafael vai continuar ministrando essa canção. E eu quero que você lembre que você pode não ter outra chance igual a essa. Nós não sabemos quanto tempo a gente vai ter. Não sabemos que horas os 5 reinos vão vir atrás de nós, pedindo conta da nossa vida. Talvez não dê tempo, talvez você não tenha outra chance. Vem buscar de novo o teu machado e servir para o teu Pai. Mais uma chance, Deus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar fazer tua vontade.